Se você aplicar essa regra da forma correta, duas coisas vão começar a acontecer na sua vida. Primeiro, você vai parar de negociar com a preguiça. A vontade de procrastinar vai diminuir drasticamente. Segundo, você vai desenvolver constância, mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando surgirem imprevistos, desânimo ou cansaço, você continuará executando. E isso acontece porque existe uma explicação neurocientífica por trás dessa regra. Ao longo deste conteúdo, você vai entender a lógica científica por trás dessa estratégia, a forma correta de aplicar e um protocolo prático para sair imediatamente da preguiça e entrar em execução. Existe um padrão muito comum na maioria das pessoas: planejar muito e executar pouco. Muitos passam horas organizando o dia perfeito, a semana perfeita, o mês perfeito, mas quando chega o momento de agir, a procrastinação domina. O problema não está na falta de vontade. Na maioria das vezes, existe motivação, desejo de mudar de vida e intenção de fazer diferente. O verdadeiro problema está no peso que o cérebro coloca sobre a tarefa. A mente não enxerga apenas uma atividade simples. Ela transforma a tarefa em algo difícil, cansativo e complexo. E é exatamente por isso que até ações básicas parecem extremamente difíceis. Ler por 30 minutos parece pesado. Estudar parece complicado. Se arrumar parece cansativo. Ficar sem o celular parece impossível. O cérebro cria uma sensação de dificuldade antes mesmo da ação começar. Mas existe uma regra que muda completamente esse cenário. A regra é simples. A parte mais difícil de qualquer hábito não é fazer, é começar. O cérebro sofre mais prevendo do que agindo. Existe um fenômeno mental que explica a procrastinação. O cérebro sofre mais antecipando do que executando. A mente humana tem a capacidade de prever cenários futuros. E, na maioria das vezes, esses cenários são negativos. Antes de começar uma tarefa, surgem pensamentos como: vai ser difícil, vai demorar muito, talvez, eu não consiga, vai dar errado, não estou preparado. Esse processo cria um desgaste emocional antes mesmo da ação começar. O resultado é simples: a pessoa se cansa sem nem ter começado. Grande parte da energia é consumida na antecipação. Na prática, muitas tarefas que parecem enormes são, na verdade, simples e rápidas de executar. Algo que foi procrastinado por semanas pode ser resolvido em poucos minutos. Isso acontece porque a mente cria um peso muito maior do que a realidade. A dor da previsão é maior do que a dor da execução. Por isso, a regra dos 2 minutos funciona. Ela reduz o atrito do começo até que se torne quase impossível dizer não. A regra dos 2 minutos na prática. A regra dos 2 minutos é um protocolo de execução. Ela funciona em 4 passos simples. Passo 1. Escolher uma tarefa que está sendo procrastinada. O primeiro passo é identificar algo que está sendo adiado há muito tempo. Pode ser estudar, começar um projeto, organizar a vida financeira, treinar, planejar metas, aprender algo novo, organizar a rotina. A ideia é escolher algo que vem sendo empurrado para depois repetidamente, algo que já virou um peso mental. Passo 2. Definir um começo inevitável. Esse é o ponto mais importante. A maioria das pessoas comete um erro ao planejar hábitos. Elas colocam tarefas genéricas no planejamento. Por exemplo, treinar, estudar, ler, trabalhar no projeto, organizar a casa. O cérebro não responde bem a tarefas genéricas. Ele precisa de um início claro e simples. Então, ao invés de colocar treinar, o correto é colocar vestir a roupa de treino, fazer o aquecimento, se arrumar para a academia. Ao invés de ler, colocar abrir o livro e ler por 2 minutos. Ao invés de estudar, colocar abrir o material e resolver um exercício. Ao invés de organizar a casa, colocar separar uma sacola de doação.
Ao invés de organizar finanças, colocar, abrir o aplicativo do banco e ver os gastos do mês. Ao invés de planejar metas, colocar, abrir um caderno e escrever 3 ideias. O segredo é transformar a tarefa em algo tão simples que procrastinar pareça irracional. A ação precisa ser pequena, clara e inevitável. Travar a regra dos 2 minutos. O terceiro passo é criar uma regra mental. Eu só preciso fazer por 2 minutos, nada além disso. A proposta não é fazer muito, a proposta é parar de negociar o começo. A mentalidade correta é: vou começar a tarefa. Se eu quiser continuar, eu continuo. Se eu não quiser, eu paro. Esse é o ponto central da estratégia. O cérebro precisa aprender a iniciar. Quando uma tarefa começa, regiões cognitivas responsáveis pela execução são ativadas. Isso facilita a continuidade. O chamado estado de fluxo surge com mais facilidade. E mesmo que a pessoa pare após 2 minutos, ainda existe uma vitória. Porque o cérebro está sendo treinado a agir. A mente aprende que iniciar é possível. Com o tempo, a identidade muda. A pessoa deixa de ser alguém que procrastina e se torna alguém que executa. Modelar o ambiente para facilitar a execução. O quarto passo é modelar o ambiente para que a ação se torne a escolha mais óbvia. Existe um princípio importante da neurociência comportamental. O cérebro responde mais ao ambiente do que à força de vontade. Isso significa que, muitas vezes, o problema não é falta de disciplina, mas sim um ambiente mal estruturado. Quando o ambiente facilita a distração, a procrastinação aumenta. Quando o ambiente facilita a execução, a produtividade cresce naturalmente. Modelar o ambiente é tornar o hábito visível, acessível e fácil de iniciar. Alguns exemplos práticos. Deixar o livro sobre a cama para ler, antes de dormir, deixar a roupa de treino visível e pronta para o dia seguinte, manter o material de estudo aberto na mesa, deixar documentos já organizados no computador, colocar o aplicativo do banco na tela inicial, remover redes sociais da tela principal do celular, manter o ambiente de trabalho limpo e organizado. Quanto menor o esforço para começar, maior a chance de execução. Pequenas mudanças no ambiente reduzem o atrito e aumentam a constância. Organizar o espaço antes de dormir, preparar o que será usado no dia seguinte e deixar tudo pronto são estratégias simples que fazem o cérebro escolher a ação correta quase automaticamente. O ambiente passa a guiar o comportamento. E quando o ambiente está preparado, a execução se torna natural. O erro que pode fazer a regra não funcionar. Existe um erro que pode comprometer toda a regra dos 2 minutos. Mesmo aplicando os passos corretamente, algumas pessoas não conseguem agir. O motivo geralmente está em um fator específico, falta de persistência após iniciar. O cérebro moderno está altamente estimulado por dopamina artificial. Celular, redes sociais, vídeos curtos, notificações e distrações constantes criam um padrão de busca por prazer imediato. Isso faz com que tarefas mais profundas pareçam entediantes. A vontade de pegar o celular surge o tempo todo. O foco se quebra com facilidade. A mente tenta abandonar a tarefa rapidamente. Por isso, a constância exige persistência. Nem sempre haverá vontade. Nem sempre haverá motivação, nem sempre o dia será perfeito. A realidade é que sempre existirão problemas, imprevistos, emoções confusas, cansaço e momentos de desânimo. Não existe um cenário ideal onde tudo estará resolvido e a mente estará completamente tranquila. A vida real exige ação mesmo em meio ao caos. É necessário executar mesmo com sentimentos misturados, mesmo com dificuldades emocionais, mesmo com pressão e imprevisibilidade. Porque sentimentos passam, desânimo passa, ansiedade passa, cansaço passa, mas os resultados dos hábitos permanecem.
O que é construído com constância permanece na vida. O equilíbrio entre desafio e simplicidade. Outro ponto importante é o nível de desafio. Se o desafio for grande demais, o cérebro entende como ameaça e ativa a procrastinação. Se o desafio for pequeno demais, surge a estagnação. O ideal é encontrar o meio termo, nem difícil demais, nem fácil demais. Um desafio leve o suficiente para começar, mas relevante o suficiente para gerar progresso. Esse equilíbrio cria motivação e continuidade. A mente sente que é possível agir, mas ao mesmo tempo percebe que existe avanço. Isso gera movimento constante. O protocolo da regra dos 2 minutos. A regra dos 2 minutos é, na prática, um protocolo de execução. Ela transforma hábitos difíceis em ações simples e realizáveis. A lógica é clara. Você não precisa ler por 1 hora. Precisa apenas abrir o livro e ler algumas linhas. Você não precisa ficar sem o celular o dia inteiro. Precisa apenas ignorá-lo por alguns minutos. Você não precisa estudar por horas. Precisa apenas sentar e começar um capítulo. Você não precisa ter um dia perfeito de disciplina. Precisa apenas começar o dia com uma pequena vitória. Pequenas ações iniciam grandes movimentos. A execução começa com passos simples. A explicação neurocientífica. A regra dos 2 minutos funciona por 3 motivos principais. 1. Redução da ameaça. Quando uma tarefa parece grande, o cérebro interpreta como alto custo e alto risco. Isso ativa áreas emocionais responsáveis por evitar esforço e desconforto. O resultado é procrastinação. Mas quando a tarefa é pequena, o risco desaparece. 2 minutos parecem seguros. O cérebro aceita iniciar. 2. Movimento gera continuidade. Existe uma lei comportamental simples. Todo corpo parado tende a permanecer parado, e todo corpo em movimento tende a continuar em movimento. Quando a pessoa passa o dia procrastinando, a tendência é continuar procrastinando. Mas quando ela inicia pequenas ações, o padrão muda. Arrumar-se, organizar a rotina, fazer um bloco de foco ou iniciar uma tarefa cria uma sequência de movimento. O cérebro começa a se adaptar ao estado de ação. A produtividade se torna um padrão. 3. Recompensa de progresso. Pequenas ações geram dopamina natural. O cérebro percebe progresso. E quando percebe progresso, ele quer repetir o comportamento. Essa recompensa cria um ciclo positivo. A pessoa começa a agir mais, produzir mais e executar com mais facilidade. A ação se torna prazerosa. E a produtividade deixa de ser esforço e passa a ser um hábito. Recapitulação e consolidação da regra, recapitulando o que foi apresentado ao longo deste conteúdo. Primeiro, ficou claro que a mente não precisa de coragem extrema para agir. Ela precisa apenas começar. O maior obstáculo de qualquer hábito não é a execução completa, mas o início. Depois, foi apresentada a regra dos 2 minutos, um protocolo simples que transforma tarefas difíceis em ações possíveis. Em seguida, foram mostrados os 4 passos práticos de aplicação. Escolher uma tarefa que está sendo procrastinada, definir um começo inevitável, travar a regra dos 2 minutos, modelar o ambiente para facilitar a execução. Também foi explicado o erro que pode comprometer toda a estratégia. Não persistir após iniciar e continuar alimentando distrações e dopamina artificial. Além disso, foi apresentado o equilíbrio necessário entre desafio e simplicidade, evitando tanto o excesso de dificuldade quanto a estagnação. Por fim, a explicação neurocientífica mostrou por que essa regra funciona de forma tão eficiente. Reduz a sensação de ameaça no cérebro, cria movimento e continuidade de ação, gera dopamina natural através do progresso. Isso transforma o comportamento de forma gradual e consistente. A regra dos 2 minutos não é apenas uma técnica de produtividade. É um protocolo de mudança de identidade. Ela ensina o cérebro a agir,
Ensina a mente a iniciar. Ensina o corpo a sair da inércia. Com o tempo, pequenas ações constroem disciplina, constroem constância e constroem resultados duradouros. Agora surge uma pergunta importante. Qual tarefa você está adiando neste momento? Qual hábito você vem empurrando para depois há semanas ou até meses? Talvez seja o treino, talvez sejam os estudos, talvez seja organizar a vida financeira. Talvez seja cuidar da saúde. Talvez seja começar um projeto. Talvez seja organizar sua rotina. Independentemente do que seja, a lógica continua a mesma. Não é necessário fazer tudo hoje. Não é necessário resolver toda a vida agora. É necessário apenas começar. 2 minutos são suficientes para quebrar a inércia. 2 minutos são suficientes para dar o primeiro passo. 2 minutos são suficientes para iniciar uma mudança. E quando o começo acontece, o progresso começa a aparecer. Agora é o momento de transformar conhecimento em ação. Pense em uma tarefa que você está procrastinando e defina como ela pode ser iniciada em apenas 2 minutos. Escreva nos comentários qual hábito você vai começar hoje e qual será o primeiro passo simples que você vai aplicar. Essa decisão não apenas reforça o compromisso, mas também inspira outras pessoas que estão passando pelo mesmo processo. A troca de estratégias e experiências fortalece o movimento de mudança. Se este conteúdo fez sentido para você, continue aprofundando esse processo de transformação assistindo ao próximo vídeo recomendado. Nele são apresentados hábitos simples e pouco óbvios que podem gerar mudanças profundas ao longo do tempo. Continue aprendendo, continue evoluindo e, principalmente, continue agindo.